Olá, boa noite. Água com gás dá celulite? Quando me fizeram essa pergunta, eu pensei, eu já ouvi essa pergunta antes. Será que dá celulite? Existem duas formas da água ser gaseificada: naturalmente ou artificialmente. Artificialmente é retirado o oxigênio da água e introduzido dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Naturalmente, normalmente são águas de lugares que tiveram alguma movimentação vulcânica e o magma ele fica muito próximo à superfície e aí o aquecimento dessa água faz evaporar gases minerais que estão dentro dessa água. Esses gases vaporizados se juntam à água e formam a água gaseificada. Só que muitas das vezes essa água gaseificada naturalmente ela não se sustenta para ter os valores comerciais. Então, mesmo assim, alguns fabricantes introduzem gás carbônico na água, mesmo ela sendo natural. Poucas são as águas gaseificadas naturais. E é só para informação do que é água com gás. Muita gente veio falar que é viciada em água com gás. Eu já fui viciada, mas eu acho que para mim não é tão bom, né? Ayurvedicamente falando. Atrás disso também, por que água com gás ela pode viciar? Porque é o seguinte, quando o gás carbônico ele se junta na água, ele forma um ácido, mas é um ácido fraco. Quando ele se liga na boca, ele vai estimular receptores, os mesmos receptores, por exemplo, que a mostarda ela estimula. Eles provocam uma sensação de ardência e, ao mesmo tempo, uma sensação espinhosa, assim, que é, ao mesmo tempo, irritativa e prazerosa. Por isso que pode viciar. A água com gás, ela acidifica o sangue. O pH da água com gás é sim um pouco mais baixo, é em torno de 4. Esse pH baixo em contato com a gente não provoca uma acidificação do sangue, tá? A gente tem mecanismos para driblar isso e eliminar talvez esse gás carbônico, eliminar pelos rins, eliminar pelos pulmões, enfim, a gente dribla e não acidifica o nosso corpo. A água com gás prejudica o dente. A maioria dos estudos que eram feitos com refrigerantes. E aí eles falavam, não, é água com gás que dá lá. E aí eles começaram a comparar refrigerante diet com água açucarada. Por exemplo, um Gatorade, teve esse estudo. E aí compararam Gatorade com refrigerante diet e viram que o Gatorade causava muito mais cárie do que o refrigerante diet. E aí eles entenderam que o açúcar era muito mais o vilão do que a água com gás. Se tiver algum dentista me assistindo, quiser contribuir, pode contribuir. O prejuízo é muito pequeno. Para ter uma noção, uma bebida gaseificada, açucarada, um refrigerante, por exemplo, ele pode ser 100 vezes mais prejudicial ao dente do que a água com gás. Então, assim, não é a água com gás o problema. A água com gás dá a sensação de saciedade. A água com gás, ela estufa o estômago, porque o gás ele vai estufar o estômago. Então, isso pode gerar sinais de saciedade, né? Sinais do nosso corpo que o corpo está satisfeito, mas é por esse mecanismo. E também tem um outro mecanismo que a água com gás ela retarda o esvaziamento do alimento dentro do estômago. Então o alimento fica mais tempo ali dentro, tá? Falando nisso, tem gente que come bebendo água com gás, acha que é melhor, né, a água com gás. De fato, tem que ver se essa pessoa ela tá mastigando, porque tem gente que não mastiga, engole os alimentos uns pedaços grandes, aí precisa de líquido para empurrar aquilo para dentro. Só que se não for isso, de fato a água com gás já foi estudado que ela também estimula alguns receptores da deglutição, esse mecanismo da deglutição, e ela ajuda na deglutição de todas as bebidas. Ela foi a que mais ajudou na deglutição. Teve um estudo falando em ela descer, que ela dá uma sensação de limpeza, sabe? Tem gente que fala assim, eu sinto que a água com gás limpa. De fato, ela dá essa sensação de limpeza. Isso foi comprovado em estudo, eu achei isso o máximo. Último, com relação ao sal, eles adicionam também bicarbonato de sódio. O sal varia de uma água para outra, tá? Em torno de 9 a 100 miligramas por litro. Parece que não é muito, realmente não é muito. Para você ter uma noção, se você beber 2 litros de água com gás, você vai ter 200 miligramas de sal. A recomendação de ingestão diária de sal de sódio é no máximo 2.000 miligramas, tá? Então,
não chega nem perto, mas se for fazer uma comparação, 2 fatias de presunto tem 200 miligramas de sal, que é a mesma coisa de 2 litros de água com gás. Então, pensa aí nessa quantidade de sal que tem seu valor. E por último, não menos importante, a água com gás da celulite. O que é a celulite? É um acúmulo de gordura sobre a pele, né? É um acúmulo, vou falar em português, claro. O que gera esse acúmulo de gordura? Fatores genéticos, fatores circulatórios, hormonais, ambientais, alimentares, né? Inclusive, mas não tem causa com água com gás. Não tem relação. Isso eu acho que não sei de onde foi inventado, não sei se foi por causa do refrigerante, não tem relação. Então, tá respondido. Água com gás não dá celulite, pode tomar a tua água tranquilamente. Eu amo água com gás, mas eu tento maneirar. Se você também ama, vai em frente. E é isso. Muito obrigada. Amanhã tem mais, vou tirar outra pergunta do bolso, vamos ver aqui o que tem. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.